Caríssimos e caríssimas de Deus, certa vez, uma senhora muito simples, no seu linguajar caboclo, de uma autêntica cametaense, assim me disse: Padre, eu amo por demais a palavra de Deus. E depois ela completou: eu amo por demais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não faz arrodeio. A palavra de Deus não faz arrodeio. O que nós podemos dizer do Evangelho que nós acabamos de ouvir é justamente esta confirmação do que esta senhora muito simples me disse. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não faz arrodeio. Porque a palavra de Deus é clara, porque a palavra de Deus ela é direta. Ela fala ao nosso coração. E hoje, o Evangelho que nós ouvimos, a palavra que nos é dirigida é bastante clara. Quem teme a Deus não tem medo. O temor de Deus que as Escrituras definem como o princípio da verdadeira sabedoria. Quem teme a Deus encontrou na vida a verdadeira sabedoria, e isso justamente coincide com a fé nele, coincide justamente com o sagrado respeito pela sua autoridade sobre a nossa vida e sobre a vida do mundo, uma vez que o Senhor é o Senhor da nossa vida e é o Senhor do mundo inteiro, é o Senhor do cosmo. Por isso nós não devemos ter receio de Deus. E isto equivale a colocar-se no seu lugar, a sentir-se o dono do bem e do mal, da vida e da morte. Ao contrário, meus irmãos e irmãs, quem teme a Deus segue em si a segurança que se encontra nele. Em Deus nós nos sentimos seguros, como aquela criança que se sente segura nos braços da sua mãe, como aquela criança que se sente segura nos braços do seu pai. Assim nós devemos nos sentir seguros em Deus. Quem teme a Deus sente-se seguro em suas mãos, tem segurança nele. E ainda, quem teme a Deus está tranquilo até no meio da tempestade. Outro dia alguém me dizia: Padre, eu sei que tem muita gente desesperada por conta da pandemia do coronavírus, mas eu estou bastante tranquila, porque eu confio em Deus no meio desta tribulação. Eu coloco nele a confiança, porque com Jesus ninguém pode ter medo, porque com Jesus nós encontramos nele um Pai que é cheio de bondade, cheio de ternura, cheio de misericórdia para conosco. Quando nós estamos em Deus, nós não tememos a dias maus e infelizes na nossa vida, nas tempestades, nas intempéries dos tempos, sobretudo deste tempo em que nós estamos vivendo. Quem ama a Deus não tem medo. No amor não há temor, escreve São
escreve São João na sua carta, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora, diz São João. O perfeito amor lança fora o temor, porque o temor pressupõe castigo. E quem teme não encontrou o perfeito amor. Portanto, quem não crê ou quem crê não se assusta diante de nada, porque sabe que está nas mãos amorosas de Deus e que a sua vida está nas mãos do próprio Cristo. Deus que é capaz de dissipar do meio de nós o mal, a violência, porque o mal nunca terá a última palavra. Para aqueles que confiam em Deus, o mal não tem a última palavra, porque o próprio Deus nos amou até o fim, na cruz. Deus nos amou em seu Filho até o fim, sacrificando-se a si mesmo, morrendo na cruz para nos salvar. Então nós não podemos, como seguidores de Cristo, ter medo. É isso que Jesus quer incutir no coração dos apóstolos. Não tenhas medo. A promessa de Jesus foi muito clara: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso é importante que nós cultivemos com Deus uma profunda intimidade. E esta profunda intimidade com Deus, ela é pregnada de um amor que vence qualquer tipo de fome, do amor que vence a morte, do amor que vence o medo. Por isso, nesse texto da Bíblia que nós ouvimos hoje, Jesus repete 3 vezes essa exortação para não termos medo, para não termos receio. E ele vai assim tranquilizando os seus apóstolos a respeito de todas as coisas que eles irão enfrentar na sua tarefa missionária de pregar o Evangelho. Não tenham medo. Diante dos tribunais, diante dos governadores, diante daqueles que vão hostilizar a palavra de vocês, diante daqueles que não vão aceitar o testemunho que vocês estão falando, que vocês vão falar, não tenham medo. Não tenham medo, porque eu estou contigo. Eu estarei sempre contigo, te darei força, colocarei nos teus lábios as palavras acertadas para serem dirigidas aos ouvintes que deverão crer. Não tenham medo. E aí nós vamos, meu caro Francisco, nós vamos aprendendo que no Evangelho, antes, no Antigo Testamento, está cheio desta palavra: não tenham medo. Basta nós olharmos para a figura de Abraão, que foi chamado por Deus para deixar a sua terra e ir para uma terra que ele não conhecia. E Abraão tinha essa promessa de não ter medo. Deus disse a Abraão: não tenha medo de ir para um país desconhecido. Não temas, eu estou contigo. Ainda, aos profetas, o Senhor também vai dizer: não temas, eu estou contigo. Se nós chegarmos no Novo Testamento, nós vamos ver a figura de Nossa Senhora, que diante justamente da missão que ela estava recebendo da parte de Deus, o anjo vai dizer: não temas, Maria, porque tu encontrastes graça diante de Deus. A sabedoria dele estará contigo. Não tem medo, porque se encontrou graça diante de Deus. Aos apóstolos que Jesus está enviando
ao mundo, também lhe diz: não temais diante dos tribunais, diante dos governadores. A todos os discípulos, Jesus vai dizer: não tenham medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino de Deus. Tudo isso que Jesus diz para os seus discípulos hoje serve como motivação e como remédio para que eles possam ser curados do medo. Porque é próprio do ser humano o medo. Todos nós temos medo da violência, da maldade de alguém. Temos medo dos monstros que nós criamos. Nós mesmos às vezes criamos monstros. Não existe. O monstro não existe. Nós é que criamos o monstro. Quando nós... não sei se vocês já viram, mas seria interessante assistir aquele conto africano, o Quiricu e a Feiticeira. É interessante, nesse tempo de pandemia, procurem lá no YouTube, Alexandre, procura e compartilha aí com o povo. Quiricu e a Feiticeira. É muito interessante porque o povo daquela aldeia onde nasceu o Quiricu não tinha água. E eles tinham medo de um monstro que estava na caverna e que tinha tomado toda a água da aldeia. E o Quiricu, curioso, vai lá, entra na caverna, todo mundo fica apavorado, ele não vai voltar, porque quem entrava na caverna não voltava, que era comido pelo monstro, e de repente o Quiricu vai lá e destrói o monstro e a água volta para a aldeia. Às vezes nós criamos monstros que não existem. E nós temos medo. E Jesus vem nos tranquilizar diante dos monstros do mundo e vai dizer: olha, vocês valem mais do que os pardais. Vocês valem mais do que os pássaros. Então por que ter medo? Eu conheço todos vocês, cada cabelo da vossa cabeça estão todos contados por mim. Então, não tenhas medo. E Jesus revela, neste sentido, a paternidade de Deus. Um Deus que é Pai, que é bondoso, que é amoroso, um Deus que é misericordioso, um Deus que se inclina para olhar os pecadores, um Deus que vem ao encontro, que ouve o grito. Por isso, não tenhas medo. Dizia nos inícios do cristianismo, no início da igreja, nos primeiros tempos da igreja, melhor dizendo, o grande São Justino, diante dos teus torturadores, São Justino então disse: vós podeis nos matar, sim, mas não podeis nos prejudicar. Vocês podem nos matar, mas vocês não vão nos prejudicar. Porque os que vocês vão matar é o corpo, mas o espírito que dá vida, ele continuará. E esse espírito que dá vida, que foi espalhado nas pessoas que acreditam em Jesus, esse espírito não morre. Então vocês podem nos matar, mas vocês não podem prejudicar aquilo que Deus quer construir com o seu povo. E aí vem aqui aquela célebre frase que diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue derramado dos mártires nos primeiros séculos da igreja se revestiu em muitos cristãos e nós estamos aqui hoje em Pacajá, em 2020, por causa do sangue dos mártires derramado no início da igreja. Então, por que temer? Não temais, não tenham medo. Poderão rir de nós, nos perseguir, nos chamar de tudo, mas a certeza que nós temos é que o Senhor vem ao nosso encontro e está conosco. O crente não pode sucumbir diante das perseguições que podem vir à vida.
Olha, meus irmãos, a raiz de todo mal, a raiz maligna que mete medo no ser humano, no cristão, o único medo que nós devemos ter de nos afastar de Deus, é de pecar contra Ele. O único medo que nós devemos ter é o medo da morte, que é fruto do pecado, que entrou no mundo por um só homem, Adão, como nós lemos na segunda leitura de hoje. Mas o medo, ele é vencido pela esperança de um só homem que, através do sangue derramado na cruz, resgatou a humanidade. Salvou a humanidade, redimiu a humanidade, reconciliou a humanidade com Deus. Fez com que a humanidade pudesse ver novamente a aurora da vida nova, da ressurreição. Por isso, nós podemos nos perguntar, como São Paulo escrevendo aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças ao amor com que Deus nos amou. Quem poderá nos separar do amor de Deus ainda? O perigo? A espada? Tribulações, angústias, perseguição e fome? Ora, a Escritura tomou conhecimento dos nossos medos mais profundos e nos ofereceu uma saída. A saída é a esperança de vitória, graças a Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós, conforme São Paulo escreve aos Gálatas. E aí nós cantamos com o Salmo: o Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, a quem poderei temer? Quem poderá nos fazer mal? Se Deus é minha luz, se Ele é minha salvação. Tu és a segurança dos meus dias. O Senhor é a segurança dos nossos dias. Por isso, meus irmãos, devemos ser fortes, valentes, porque em Deus tudo nós podemos. Deus é maior, nós cantamos, Deus é maior em tudo que nos acontece, Ele é grande. E por isso nada, absolutamente nada, nos poderá afastar do amor de Deus. São Paulo vai dizer aos Coríntios: basta-te a minha graça, basta a graça de Deus para nós. Por fim, o profeta Jeremias, na primeira leitura, diante das perseguições, diante das incompreensões, o profeta diz: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, porque o mundo inteiro cai aos pés dos que amam o Senhor. Não tememos a nada, porque o Senhor combate ao nosso lado como um forte guerreiro, um gigante guerreiro. Ao participarmos, irmãos e irmãs, desta Santíssima Eucaristia, revivendo o mistério da nossa redenção, do momento em que Cristo se entregou na cruz por amor de nós, nós queremos pedir a Ele que não nos abandone, sobretudo nos momentos difíceis da nossa vida. E com humildade recolhamos esta força que vem da Eucaristia, a força capaz de transformar a nossa vida, a força capaz de nos dar coragem para retomar a nossa vida cotidiana. Amanhã começa um novo dia, dispostos a continuarmos a acreditar na força da palavra,
Nós não somos discípulos de qualquer pessoa, nós somos discípulos de alguém que venceu o mundo, que venceu a morte. Por isso, seguro nas mãos de Deus, ancorados ao coração do seu Filho Jesus, nós vamos para frente, acreditando que Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus